Um homem morre no Egito há 3.000 anos, e antes de sepultá-lo, colocam junto a seu corpo um mapa. Não um mapa de terras nem de rios, mas do que vem depois da morte. Quase todos imaginam o além egípcio como uma simples recompensa. Pirâmides, múmias e deuses, com cabeça de animal, esperando em algum paraíso distante. Mas a verdade é mais inquietante. Para os antigos egípcios, morrer não era chegar a um destino. Era sobreviver a um julgamento brutal, cheio de monstros, portas proibidas e uma balança capaz de destruir sua alma para sempre. Tudo o que você vai escutar vem diretamente dos papiros funerários originais, traduzidos por egiptólogos que dedicaram sua vida a decifrar esses textos sagrados. Hoje percorreremos essa viagem completa, desde o último suspiro até o destino final da alma. E no tempos sagrados, queremos saber de que canto do planeta e a que horas você nos acompanha hoje. Deixe nos comentários. Vamos começar. O rio Nilo transborda a cada ano e com essa inundação chega o barro negro que permite semear. Os egípcios chamam sua terra de Kemet, que significa a terra negra, em honra a esse solo fértil que os alimenta. Ao redor desse rio constroem templos, cidades e uma forma de entender a existência que durará mais de 3.000 anos. Para entender a morte no Egito, primeiro é preciso entender como viam a vida. O tempo para eles não avança em linha reta rumo a um final. O tempo gira, como o sol que a cada manhã nasce no Oriente e a cada tarde morre no Ocidente, apenas para renascer no dia seguinte. Essa repetição constante, esse ciclo sem rupturas, é a base de todo o seu pensamento religioso. O deus Ra cruza o céu durante o dia numa barca solar e quando chega à noite desce ao Duat, o mundo subterrâneo, para enfrentar ali a serpente do caos, a Pep. Ra vence a cada noite e volta a nascer a cada manhã. Se o deus mais poderoso do panteão egípcio morre e renasce todos os dias, então a morte humana não pode ser diferente. Um sacerdote da cidade de Heliópolis, por volta do ano 1400 antes de nossa era, explicava essa ideia aos aprendizes do templo com uma frase que se conserva em vários textos. O homem justo não termina, apenas muda de margem. Essa imagem do rio, tão cotidiana para qualquer egípcio, converte-se na metáfora perfeita da morte. Morrer é cruzar o Nilo rumo a outra ribeira, rumo ao ocidente, onde o sol se põe. Por isso as tumbas e as necrópolis se constroem sempre na margem ocidental do rio, enquanto as cidades dos vivos se erguem na margem oriental. Basta olhar um mapa do Egito antigo para notar esse padrão. Tebas, a cidade dos vivos, diante do Vale dos Reis, a cidade dos mortos, separadas pelo mesmo leito de água. A geografia real se converte num espelho da geografia espiritual. Agora bem, essa forma de pensar a existência não nasce do nada. Constrói-se durante gerações, a partir da observação cuidadosa da natureza. Os sacerdotes egípcios notam que o escaravelho rola e empurra uma bola de esterco pela areia e dessa bola, tempo depois, emergem crias novas. Para eles, esse inseto se converte no melhor exemplo da vida que surge sem intervenção visível, como se nascesse do nada. Por isso o escaravelho se transforma em símbolo sagrado do deus Khepri, a forma que o sol toma ao amanhecer quando empurra seu próprio disco luminoso pelo céu. Esse pensamento cíclico convive com outra certeza fundamental. O ser humano não é composto por uma só parte, mas por vários elementos que devem se manter unidos para que exista uma identidade completa. Existe o corpo físico, o Kat. Existe a força vital, o Ka, uma espécie de duplo espiritual que nasce junto com a pessoa. Existe o Ba, representado como uma ave com cabeça humana, que pode se mover entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E existe o nome, o Ren, que deve ser pronunciado uma e outra vez para que a pessoa siga existindo na memória dos demais. Se qualquer um desses elementos desaparece ou se perde, a existência do falecido corre perigo real.
Por isso, o processo de mumificação não é um capricho estético, nem uma simples tradição funerária. É uma necessidade urgente para conservar o Khat, o corpo, e dar ao Ka um lugar físico ao qual regressar. Sem corpo conservado, não há âncora para a alma, e sem âncora, a existência completa pode se desvanecer para sempre. Com essa base, já podemos entender algo crucial. Para o egípcio antigo, a morte não representa uma interrupção da vida, mas uma segunda metade da mesma viagem. A primeira metade ocorre sob o sol, entre o trabalho do campo, a família e os templos. A segunda metade ocorre na escuridão do Duat, entre provas, juízes e criaturas que decidirão se o falecido merece continuar existindo. E para sobreviver a essa segunda metade da viagem, nenhum egípcio se atrevia a cruzar sem ajuda. Precisava de instruções precisas, senhas exatas e fórmulas mágicas capazes de abrir portas que nenhum ser vivo jamais havia visto. Esse conjunto de instruções recebeu, com o passar dos séculos, um nome que hoje reconhecemos no mundo inteiro. Mas você sabe realmente o que continha esse texto, quem tinha o direito de possuí-lo e por que nem sequer se chamava originalmente Livro dos Mortos? Quando os arqueólogos europeus do século XIX encontraram esses papiros enrolados dentro dos sarcófagos, não entendiam seu verdadeiro propósito. Os vendedores de antiguidades no Cairo os chamavam simplesmente de livros de mortos, porque apareciam sempre junto aos corpos mumificados, e esse apelido comercial acabou ficando para sempre nos livros de história. Mas esse nome esconde a verdadeira intenção do texto. Os egípcios nunca chamaram assim esses escritos. O nome original era Heu-nu-peret-en-Heru, que se traduz como Fórmulas para a Saída ao Dia. Não falavam de um livro da morte, mas de um manual para regressar à luz, para voltar a caminhar sob o sol, depois de ter cruzado o território das sombras. A diferença não é pequena. Enquanto o nome moderno sugere um final, o nome original promete um regresso. Esse manual não aparece de repente. Nasce de uma tradição que se estende por mais de 2000 anos e que começa, curiosamente, reservada apenas para uma pessoa, o faraó. Dentro das pirâmides de Saqqara, construídas por volta do ano 2300 antes de nossa era, os sacerdotes gravam nas paredes internas uma série de encantamentos conhecidos hoje como os textos das pirâmides. Essas fórmulas só protegiam o rei, porque só o rei, considerado filho direto dos deuses, tinha garantido um lugar entre os astros depois de morrer. Com o passar dos séculos, esse privilégio exclusivo começa a se fragmentar. Durante o chamado primeiro período intermediário, uma etapa de fragmentação política onde o poder central se enfraquece, a nobreza provincial ganha força e também começa a exigir seu próprio bilhete rumo à eternidade. Os sacerdotes tomam então essas fórmulas reais e as adaptam, escrevendo-as já não em pedra, mas diretamente sobre a madeira dos ataúdes de nobres e funcionários. Nasce assim o que hoje conhecemos como os textos dos sarcófagos, uma versão ampliada e um pouco mais acessível do manual funerário. A verdadeira transformação chega durante o Reino Novo, por volta do ano 1500 antes de nossa era. Nesse momento, o manual se liberta, quase por completo, de suas restrições originais. Já não depende de ser rei, nem de pertencer à nobreza mais alta. Agora, depende, principalmente, de ter dinheiro suficiente para pagá-lo. O texto passa da pedra dura e do ataúde de madeira a um material muito mais prático e econômico, o papiro. Aqui aparece um detalhe fascinante que muitos desconhecem. Existiam autênticas oficinas de escribas dedicadas exclusivamente a produzir esses papiros em série, deixando espaços em branco, onde depois se pintava o nome do comprador. Era, em certo sentido, um produto pré-fabricado, similar a como hoje se imprime um convite genérico e depois se acrescenta o nome do convidado. No entanto, quem tinha maior poder aquisitivo encomendava versões completamente personalizadas, onde o escriba principal do templo desenhava cenas específicas da vida do comprador
Incluía seu nome desde o início em cada fórmula e selecionava os encantamentos mais adequados segundo sua profissão ou seu posto social. Um exemplo notável é o papiro de Ani, escriba real da cidade de Tebas, conservado hoje no Museu Britânico. Sua versão do manual mede mais de 20 metros de comprimento e contém ilustrações extraordinariamente detalhadas, incluindo a cena de seu próprio julgamento diante dos deuses, com sua esposa Tutu acompanhando-o em cada passo do processo. Esse nível de personalização demonstra que o texto não era uma fórmula rígida e idêntica para todos, mas uma seleção flexível de encantamentos que cada família escolhia segundo suas possibilidades e suas crenças particulares. No total, os especialistas identificaram cerca de 190 encantamentos distintos repartidos nas diferentes cópias descobertas, embora nenhum papiro individual os contenha todos. Cada comprador selecionava, junto aos sacerdotes do templo, aquelas fórmulas que considerava mais urgentes para sua própria viagem. Umas protegiam contra serpentes venenosas, outras ensinavam a respirar no além, outras ensinavam a se transformar em aves para escapar do perigo e outras, as mais importantes de todas, preparavam o falecido para o momento decisivo do julgamento final. Esse manual, então, não era uma simples leitura religiosa, nem uma coleção de orações piedosas. Era, antes de tudo, um manual de sobrevivência, escrito para uma única meta específica e desesperadamente humana. Porque por trás de cada encantamento, de cada fórmula e de cada papiro cuidadosamente ilustrado, existia um desejo que unia faraós, nobres e escribas por igual. Um anseio tão poderoso que justificava gastar fortunas inteiras e dedicar a vida inteira a se preparar para um só momento, o que era exatamente o que a alma egípcia desejava com tanta desesperação alcançar do outro lado da morte. Imagine o momento exato em que um egípcio antigo respira pela última vez. Sua família chora ao seu redor, mas nesse instante ocorre algo invisível para os olhos humanos. O Ka, essa força vital que havia acompanhado o corpo desde o nascimento, separa-se bruscamente dele. E o Ba, representado como uma ave com rosto humano, fica de repente sem lar, obrigado a abandonar a cada noite a tumba para buscar algo que já não encontra com facilidade. Esse momento de separação é, no fundo, o verdadeiro motor de todo o sistema funerário egípcio, porque um ser humano completo precisa que essas partes permaneçam unidas e a morte as arranca de repente. O objetivo final de toda a viagem pelo Duat não era simplesmente chegar a algum lugar bonito, mas conseguir algo muito mais urgente: reunir de novo essas peças separadas para sempre. Os textos funerários descrevem esse momento com uma imagem comovente. Obá, durante o dia, voa livre sob o sol, visita os lugares que o falecido amou em vida e pode até se pousar sobre os galhos de uma árvore junto à sua antiga casa. Mas ao cair a noite, deve regressar obrigatoriamente à tumba, porque só ali, dentro da câmara funerária, descansa o Ka, esperando seu regresso. Se essa reunião noturna se interrompe, se o Ba perde o caminho de volta ou o corpo mumificado se destrói, a existência completa do falecido fica condenada a desaparecer. Por isso, os sacerdotes egípcios gravavam nas paredes da tumba uma fórmula repetida constantemente: que teu Ba viva, que teu Ka descanse. Não era uma simples expressão poética, mas um pedido desesperado e literal. Um escriba chamado Naht, que trabalhou na necrópole de Deir el-Medina por volta do ano 1200 antes de nossa era, deixou gravado na porta de sua própria tumba um texto onde suplicava aos deuses que jamais permitissem a separação eterna entre seu Ba e seu corpo mumificado. Esse temor era real e constante na mente de qualquer egípcio consciente de sua própria mortalidade. No entanto, reunir o Ka e o Ba era apenas o primeiro passo de um objetivo ainda maior, porque uma vez conseguida essa reunião, o falecido empreendia a verdadeira viagem: cruzar o perigoso território do Duat até chegar diante de Osíris,
o Deus que governa o reino dos mortos, e apresentar-se diante de um tribunal formado por 42 juízes divinos. Esse julgamento não buscava castigar por castigar. Buscava outorgar um título muito específico e sumamente cobiçado, converter-se em Ma-Keru, uma expressão que os egiptólogos traduzem habitualmente como justificado ou de voz verdadeira. Alcançar esse título significava que os deuses reconheciam oficialmente que o falecido havia vivido de acordo com Ma'at, o princípio sagrado da ordem, da justiça e do equilíbrio universal. Sem esse reconhecimento divino, nenhuma alma podia continuar existindo do outro lado. Aqui aparece um dado revelador sobre a mentalidade egípcia. Converter-se em justificado não significava ter sido perfeito durante a vida terrena. Significava ter vivido em harmonia com a ordem natural e social, respeitando os demais, cumprindo as obrigações religiosas e evitando prejudicar deliberadamente outras pessoas. Era, em essência, uma avaliação sobre o caráter e as ações cotidianas, não sobre uma pureza impossível de alcançar. E quem conseguia esse reconhecimento não obtinha somente a permissão para existir de forma passiva. Obtinha algo muito mais ambicioso, a possibilidade real de se unir à barca solar de Ra, viajar junto aos deuses a cada dia, ou até se identificar completamente com o próprio Osíris, adotando seu poder e sua natureza divina. O falecido justificado deixava de ser um simples espectador do além para se converter num participante ativo dentro da ordem cósmica eterna. Esse era, então, o desejo profundo que impulsionava absolutamente tudo. A reunificação completa do ser humano, corpo e alma. E depois, a ascensão rumo a uma existência divina junto aos deuses que governavam o universo. Não falamos de um simples descanso eterno, mas de uma transformação radical da identidade mesma. Mas nenhum egípcio, por mais virtuoso que tivesse sido em vida, se atrevia a enfrentar semelhante prova de mãos vazias. O Duat estava cheio de guardiões hostis, perguntas capciosas e perigos mortais para qualquer alma desprevenida. O que levavam então os egípcios dentro de suas tumbas para não chegar completamente desarmados diante desse destino tão ambicioso? Dentro das faixas de uma múmia egípcia, colocados com extremo cuidado sobre pontos específicos do corpo, os sacerdotes escondiam dezenas de objetos diminutos que, à primeira vista, pareciam simples joias, mas nenhum deles cumpria uma função estética. Cada peça tinha um propósito mágico exato, calculado para resolver um problema concreto que o falecido enfrentaria durante sua viagem pelo Duat. O objeto mais importante de todos, sem nenhuma dúvida, era o escaravelho do coração. Os embalsamadores o colocavam diretamente sobre o peito do corpo mumificado, exatamente no lugar onde antes batia o coração real, esse órgão que os egípcios consideravam o autêntico centro do pensamento e da memória. E aqui surge um detalhe que surpreende qualquer um que investigue pela primeira vez esta cultura. Ao coração se dava um cuidado especial durante a mumificação, enquanto o cérebro, considerado sem nenhuma função relevante, se extraía e se descartava sem contemplações através do nariz. Esse escaravelho, talhado geralmente em pedra verde como a turquesa ou a esmeralda, levava gravado em sua parte inferior um encantamento específico, catalogado pelos egiptólogos como o capítulo número 30 do Manual Funerário. Esse texto continha uma súplica direta, dirigida ao próprio coração do falecido, pedindo-lhe que não testemunhasse contra ele durante o julgamento final. A lógica por trás desse objeto resulta arrepiante. Os egípcios acreditavam que o coração guardava memória de cada ação, cada pensamento e cada intenção de uma pessoa durante toda a sua existência e, portanto, esse mesmo coração podia se converter na testemunha mais perigosa de todas diante dos juízes divinos. Junto a esse amuleto protetor apareciam também os chamados Ushebetis, pequenas estatuetas talhadas, geralmente em faiança azul ou verde, com forma de múmia e traços humanos.
A palavra Ushepti significa literalmente aquele que responde, e sua função resultava sumamente prática. No além, os deuses podiam exigir trabalho físico do falecido, como cultivar campos, limpar canais ou realizar tarefas agrícolas obrigatórias. Quando isso ocorresse, o Ushepti despertaria magicamente para realizar esse trabalho no lugar do falecido, graças a um encantamento gravado diretamente sobre seu corpo de faiança. Algumas tumbas de faraós poderosos, como a de Sete I, continham vários centos dessas estatuetas, organizadas cuidadosamente segundo um sistema hierárquico. Um grupo de trabalhadores comuns e um grupo menor de supervisores, encarregados de vigiar que os primeiros cumprissem corretamente suas tarefas designadas. Essa organização tão detalhada demonstra que os egípcios imaginavam o além como um lugar estruturado, com obrigações reais, muito similar à sociedade terrena que conheciam perfeitamente. Além desses dois objetos principais, cada tumba incluía uma coleção variada de amuletos protetores, cada um desenhado para uma ameaça específica do submundo. O nó de Ísis, talhado numa pedra vermelha chamada jaspe, protegia o sangue vital do falecido e invocava diretamente a magia protetora da deusa Ísis. O pilar de Djed, com sua forma escalonada característica, representava a coluna vertebral do deus Osíris e outorgava estabilidade e força física para o longo caminho que havia que percorrer. O olho de Horus, talvez o símbolo egípcio mais reconhecido na atualidade, garantia a proteção geral contra qualquer perigo e assegurava ainda a restauração completa dos sentidos do corpo, especialmente a visão. Nenhum egípcio com recursos suficientes deixava esses detalhes ao acaso. Contratavam sacerdotes especializados, conhecidos como leitores, cuja função exclusiva consistia em recitar corretamente cada fórmula mágica no momento preciso do processo funerário, assegurando que a energia protetora de cada amuleto ficasse efetivamente ativada antes do selamento final do sarcófago. No entanto, por mais objetos mágicos que acompanhassem o falecido, nenhum amuleto por si só garantia automaticamente a sobrevivência. Todo esse equipamento cuidadosamente preparado só tinha sentido se o falecido soubesse exatamente quando e como utilizá-lo, porque o território que estava prestes a cruzar não perdoava nem o mínimo erro. Ao cruzar a primeira porta do Duat, o falecido descobriria que esses amuletos eram apenas o começo da preparação necessária. Por trás dessa entrada, esperavam criaturas capazes de devorar a alma completa, guardiões que exigiam senhas exatas sob ameaça de morte definitiva, e armadilhas mortais desenhadas especificamente para deter qualquer alma que chegasse sem a preparação adequada. Que tipo de monstros e guardiões esperavam exatamente por trás dessas portas sagradas? O falecido cruza a primeira porta do Duat e descobre de imediato que entrou num território onde nenhum erro se perdoa. Diante dele se ergue um umbral custodiado por uma figura híbrida, com corpo humano e cabeça de animal, que exige algo que nenhum ser vivo pode improvisar. O nome secreto exato dessa porta. Sem esse nome, a entrada permanece fechada para sempre, sem importar quantas súplicas o viajante ofereça. Esse esquema se repete uma e outra vez ao longo de todo o percurso. Os textos funerários descrevem até 21 portas distintas, cada uma custodiada por seu próprio guardião e protegida por seu próprio nome secreto, que o falecido devia ter memorizado em vida graças às fórmulas incluídas em seu papiro pessoal. Um guardião típico podia ter, por exemplo, corpo de leão e rosto de crocodilo, sustentando uma faca afiada pronta para castigar qualquer resposta equivocada. O falecido devia se dirigir a ele chamando-o por seu nome exato e recitar de memória a fórmula correspondente, demonstrando assim que pertencia legitimamente a esse mundo sagrado e não era um simples intruso. Para além dessas portas custodiadas, o Duat escondia perigos ainda mais diretos e físicos.
As serpentes aparecem constantemente nos papiros funerários, representadas sempre como criaturas hostis, capazes de destruir por completo o viajante desprevenido. Uma das mais temidas recebia o nome de Apep, uma serpente gigantesca associada ao caos absoluto, capaz de engolir a barca solar do deus Ra durante sua travessia noturna. Os sacerdotes egípcios realizavam rituais específicos nos templos, onde queimavam figuras de cera com a forma dessa serpente, como uma maneira simbólica de enfraquecer seu poder destrutivo antes de que qualquer alma tivesse que enfrentá-la diretamente. Outras serpentes menores, com nomes próprios como Nerebkau ou Hemtet, aparecem custodiando trechos específicos do caminho, e os encantamentos funerários incluem fórmulas exatas para neutralizá-las, geralmente invocando o poder de algum deus protetor ou pronunciando seu nome secreto para lhes tirar a capacidade de ferir. O falecido que ignorava essas fórmulas ficava completamente indefeso diante do veneno mortal dessas criaturas simbólicas. Além de guardiões e serpentes, a própria paisagem do submundo representava um perigo constante. Os papiros descrevem extensos lagos de fogo, regiões ardentes onde as almas culpadas eram arremessadas para sofrer uma destruição definitiva. Curiosamente, esses mesmos lagos de fogo podiam representar também algo completamente distinto para a alma justificada. Uma fonte de renovação e purificação, similar ao calor regenerador do sol nascente. A diferença entre destruição total e renovação divina dependia exclusivamente do estado moral da alma que se atrevia a se aproximar. Um detalhe fascinante que revela a mentalidade egípcia sobre esse território é a existência de mapas funerários detalhados, conhecidos como o Livro dos Dois Caminhos, encontrados principalmente pintados no interior de ataúdes de madeira durante o primeiro período intermediário. Esses mapas mostravam rotas alternativas para atravessar o Duat, uma por terra e outra por água, assinalando exatamente onde se localizavam os lagos de fogo, as zonas custodiadas por serpentes gigantescas e os territórios dominados por demônios menores, armados com facas. Possuir uma cópia precisa desse mapa dentro do ataúde equivalia, em termos práticos, a levar consigo uma planta de sobrevivência detalhada. Existiam também criaturas menores, descritas como demônios subordinados a Osíris, encarregados de vigiar trechos específicos do caminho e castigar qualquer alma que tentasse avançar sem autorização. Esses seres costumavam se representar sustentando facas, curvas ou lanças, prontos para atuar contra qualquer viajante que não pudesse demonstrar seu direito legítimo a continuar avançando. Sobreviver a esse percurso não dependia então da força física nem da coragem pessoal, mas exclusivamente do conhecimento exato de nomes secretos, fórmulas mágicas e rotas precisas, tudo memorizado e gravado cuidadosamente no papiro que acompanhava o falecido desde o primeiro dia de sua viagem. No entanto, superar com sucesso todas essas portas, serpentes e guardiões não significava de modo algum ter completado a prova mais importante. Todo esse perigoso percurso físico só representava o caminho rumo a um destino ainda mais temível, uma sala construída especialmente para julgar, sem nenhuma possibilidade de escape nem de engano, cada ação cometida durante a vida inteira do falecido. O que esperava exatamente a alma que finalmente conseguia atravessar, sem cometer um único erro, todas essas portas do Duat? O falecido chega finalmente a uma sala imensa, iluminada por uma luz que não provém do sol nem de nenhuma tocha, mas dos próprios deuses que a habitam. Ao fundo, sentado sobre um trono elevado, espera Osíris, senhor absoluto do submundo, com a pele pintada de verde, cor associada à vegetação que renasce depois de cada inundação do Nilo. A seu lado se encontram Ísis e Néftis, suas irmãs, prontas para presenciar o momento mais decisivo de toda a viagem. Essa sala recebe um nome específico nos textos funerários:
A sala das duas verdades, um espaço onde convivem simultaneamente a verdade do céu e a verdade da terra, e onde nenhuma mentira pode sobreviver por muito tempo. Alinhados a ambos os lados da sala, esperam 42 juízes divinos, cada um representando uma região específica do Egito e cada um encarregado de vigiar um tipo particular de falta. O falecido deve então enfrentar algo que os egiptólogos denominam a confissão negativa, recolhida no capítulo 125 do Manual Funerário. Trata-se de uma declaração extensa, onde o falecido se dirige, um por um, a cada juiz, negando ter cometido uma falta específica. Diante do primeiro juiz, por exemplo, declara: não roubei. Diante de outro, afirma: não matei nenhum homem. Diante de mais outro, assegura: não causei fome a ninguém. E assim continua, negando faltas como a mentira, o adultério, a cobiça, a violência ou a falta de respeito pelos templos sagrados. Aqui aparece um detalhe crucial que muitos desconhecem. Essa declaração não funciona simplesmente como uma confissão sincera da própria consciência. Funciona, antes de tudo, como uma fórmula mágica precisa, que deve ser pronunciada exatamente na ordem correta, dirigida ao juiz correto, usando o nome exato de cada divindade presente na sala. Um só erro na ordem, um nome equivocado ou uma omissão acidental podia se interpretar como uma mentira deliberada, mesmo que o falecido realmente tivesse vivido conforme Maat durante toda a sua existência terrena. Por isso, dentro do papiro pessoal de cada falecido, aparecia sempre uma lista detalhada com os nomes exatos de cada um desses 42 juízes, além de instruções precisas sobre a ordem correta da declaração. Memorizar corretamente essa lista representava, na prática, uma das tarefas mais urgentes de toda a preparação funerária, comparável em importância à própria mumificação do corpo. Um exemplo conservado no Papiro de Nu, um funcionário real que viveu durante a dinastia 18, mostra como o falecido se dirige a juízes com nomes tão específicos como quebrador de ossos, que vigiava a mentira, ou devorador de sombras, encarregado de castigar a cobiça. Esses nomes, longe de serem simples etiquetas decorativas, funcionavam como autênticas chaves mágicas capazes de ativar a proteção ou o castigo correspondente segundo a conduta real do falecido. No entanto, nem sequer uma declaração perfeita, recitada sem nenhum erro, garantia automaticamente a aprovação final. Porque os antigos egípcios entendiam perfeitamente que as palavras, por mais convincentes que soassem, podiam ocultar mentiras habilmente disfarçadas. Por isso mesmo, o tribunal completo, com Osíris presidindo e os 42 juízes observando em absoluto silêncio, exigia depois uma prova adicional, impossível de manipular, mediante discursos convincentes ou palavras bem memorizadas. Essa prova definitiva não dependia do que o falecido dizia sobre si mesmo, mas de um objeto físico capaz de revelar a verdade absoluta sem nenhuma possibilidade de manipulação. O próprio coração do falecido, extraído simbolicamente para ser colocado sobre um instrumento de precisão reservado exclusivamente para esse momento sagrado. Esse instrumento não perdoava absolutamente nada. Nem súplicas, nem títulos nobiliárquicos, nem riquezas terrenas podiam inclinar seu resultado a favor de ninguém. Só a verdade exata de uma vida completa, condensada no peso mesmo de um órgão humano, determinaria o destino final dessa alma. Mas o que ocorria exatamente quando o coração do falecido se colocava finalmente sobre essa balança sagrada, diante do olhar implacável de Anubis e sob a ameaça constante da temível Amit? Anubis, o deus com cabeça de chacal, se aproxima do centro da sala das duas verdades e toma entre suas mãos uma balança de precisão extraordinária. Num dos pratos coloca o coração do falecido, extraído simbolicamente do peito mumificado. No outro prato, com extremo cuidado, deposita uma só pluma de avestruz, símbolo físico de Maat, a deusa que representa o equilíbrio, a justiça
e a ordem universal. Essa cena representa o momento mais tenso de todo o manual funerário, e os papiros a ilustram com um detalhe assombroso. Anubis, ajustando pessoalmente o mecanismo da balança, verificando que nenhum prato se incline injustamente para nenhum lado. A seu lado, sentado sobre uma espécie de pedestal, aparece Thoth, o deus com cabeça de íbis, sustentando uma tabuinha e um cálamo de escriba, pronto para registrar oficialmente o resultado exato dessa prova. E bem ao pé da balança, agachada e expectante, espera Ammit, uma criatura composta por 3 animais distintos: cabeça de crocodilo, corpo dianteiro de leão e corpo traseiro de hipopótamo. Os egípcios a chamavam a devoradora dos mortos, e sua função resultava brutalmente direta. Se o coração pesasse mais que a pluma, sinal inequívoco de uma vida carregada de faltas, mentiras ou crueldade, Ammit devorava imediatamente esse coração, provocando algo muito pior que a morte física. Provocava a segunda morte, a destruição total e definitiva da alma, sem nenhuma possibilidade de continuar existindo em nenhuma forma, nem sequer como espírito errante. Esse conceito da segunda morte representava o autêntico terror religioso do Antigo Egito, muito superior ao medo da morte física ordinária. Morrer uma vez era parte natural do ciclo da existência, comparável ao pôr do sol a cada tarde. Mas ser devorado por Ammit significava desaparecer completamente do universo, sem memória, sem forma e sem nenhuma possibilidade de renascer junto aos deuses. Os papiros funerários, conscientes desse risco extremo, incluíam fórmulas mágicas adicionais dirigidas exclusivamente a neutralizar qualquer possível desequilíbrio de última hora. O já mencionado escaravelho do coração, colocado fisicamente sobre o peito da múmia, cumpria aqui sua função mais importante. Continha gravado o encantamento que suplicava diretamente ao coração que não revelasse nenhum testemunho capaz de inclinar a balança contra ele, nem sequer um testemunho verdadeiro que o falecido tivesse esquecido de mencionar durante sua confissão diante dos 42 juízes. Um papiro conservado no Museu Egípcio de Turim, pertencente a um sacerdote chamado Ka, que viveu durante a dinastia 18, mostra uma ilustração extraordinariamente detalhada dessa cena, onde o próprio Ka aparece, observando com evidente ansiedade o movimento exato da balança, enquanto Thoth sustenta seu cálamo pronto para escrever o veredicto final. Esse tipo de representações personalizadas revela quanta importância os egípcios davam a visualizar, ainda antes de morrer, o momento exato de seu próprio julgamento. Quando finalmente a balança permanecia perfeitamente equilibrada, sem nenhuma inclinação para nenhum lado, Thoth anunciava em voz alta o resultado diante de todos os presentes na sala. Declarava que o coração do falecido pesava exatamente o mesmo que a pluma de Maat, confirmando assim que essa pessoa havia vivido efetivamente em harmonia com a ordem universal. Esse anúncio não representava simplesmente o fim de uma prova. Representava o nascimento oficial de uma nova identidade para essa alma. Osíris, desde seu trono, aceitava então o veredicto de Thoth e autorizava formalmente a passagem do falecido rumo a uma nova existência, completamente distinta de tudo o que fora vivido anteriormente, tanto no mundo terreno quanto durante o próprio percurso do Duat. Aquele que havia cruzado o rio rumo à margem ocidental como um simples mortal, carregado de dúvidas e temores, agora recebia um reconhecimento que nenhum ser humano comum podia alcançar por seus próprios meios. Esse momento exato, quando a balança se detém perfeitamente nivelada e Thoth pronuncia seu veredicto favorável, representa muito mais que a simples superação de uma prova perigosa. Representa o instante preciso onde toda a natureza do falecido começa a se transformar, abandonando definitivamente sua condição mortal para adotar algo completamente distinto. O que ocorria exatamente com a identidade dessa alma justificada, uma vez que o veredicto favorável de Thoth ressoava oficialmente por toda a sala das duas verdades?
O anúncio de Thoth ressoa por toda a sala das duas verdades, e com essas palavras ocorre algo que nenhum ritual anterior havia conseguido. O falecido deixa de ser simplesmente um cadáver mumificado esperando proteção mágica e se converte oficialmente num Makeru, uma expressão que poderíamos traduzir literalmente como verdadeiro de voz ou justificado. Esse título não era simbólico nem decorativo. Os egípcios o entendiam como uma mudança legal e espiritual real, equivalente a um veredicto judicial pronunciado pelo tribunal mais alto possível, os próprios deuses do universo. A partir desse momento, o papiro funerário, os relevos da tumba e qualquer inscrição posterior começavam a acrescentar essa expressão diretamente depois do nome do falecido, exatamente como hoje acrescentamos um título profissional depois do nome de alguém. Assim, um escriba chamado Ani não era mencionado unicamente como Ani, convertia-se oficialmente em Ani justificado, uma fórmula que aparecia repetida constantemente em cada fragmento de seu papiro pessoal, como uma maneira de fixar permanentemente esse novo status conseguido. Essa mudança de identidade não representava unicamente uma honra abstrata. Tinha consequências práticas imediatas dentro da cosmovisão egípcia. Uma alma justificada obtinha automaticamente direitos que nenhuma alma condenada podia sequer imaginar. A capacidade de se mover livremente pelo Duat, sem temor aos guardiões, nem às serpentes que antes representavam um perigo mortal, o direito a receber oferendas alimentícias eternas por parte de seus familiares vivos, e, sobretudo, a possibilidade real de se integrar ativamente à ordem divina que governava o cosmos inteiro. Um detalhe revelador dessa mudança aparece no papiro de Hanefer, escriba real que viveu durante o reinado de Sete I, conservado atualmente no Museu Britânico. Na cena posterior à pesagem do coração, Hunnefer aparece representado sendo conduzido pela mão pelo próprio deus Horus diretamente diante do trono de Osíris. Antes do julgamento, nenhum deus se atrevia a tocar diretamente num simples mortal dessa maneira tão próxima. Depois do julgamento, Horus o guia como a um igual, como a alguém que ganhou legitimamente seu lugar dentro do círculo divino. Esse contato físico entre um deus e uma alma recém-justificada simboliza perfeitamente a magnitude da mudança ocorrida. Já não existe a mesma distância hierárquica que separava antes os mortais das divindades. O falecido justificado cruzou uma fronteira que nenhum ser humano comum, por mais rico ou poderoso que fosse em vida, podia cruzar simplesmente por sua posição social ou sua riqueza material. Só o veredicto da balança, absolutamente incorruptível, permitia essa ascensão. Resulta interessante notar também que esse processo de justificação funcionava como um espelho direto do próprio mito de Osíris. Segundo a tradição egípcia, Osíris havia sido assassinado por seu irmão Sete e depois havia sido ressuscitado graças à magia de Ísis, convertendo-se finalmente no governante legítimo do submundo. Cada falecido justificado repetia, em certo sentido, esse mesmo caminho. Morria, enfrentava um perigo existencial extremo e finalmente ressuscitava rumo a uma nova forma de existência divina, seguindo exatamente os passos que Osíris havia marcado originalmente para toda a humanidade. Os sacerdotes egípcios reforçavam essa conexão mediante um ritual específico realizado durante o funeral, conhecido como a abertura da boca, onde tocavam simbolicamente os lábios da múmia com um instrumento especial, devolvendo-lhe a capacidade de falar, respirar e se alimentar em sua nova existência. Esse ritual antecipava, ainda antes do julgamento final, a esperança de que o falecido conseguiria efetivamente essa transformação completa rumo a uma nova natureza. No entanto, ainda faltava um passo final para completar totalmente esse processo de transformação. Porque obter o título de justificado representava apenas o ponto de inflexão, a porta de entrada, rumo a algo ainda mais surpreendente. O falecido não somente ganhava o direito a existir junto aos deuses,
ganhava, além disso, uma identidade completamente nova, vinculada diretamente ao próprio Osíris, governante eterno do submundo. O que significava exatamente que um simples mortal egípcio terminasse adotando o nome e a natureza do Deus que governava todo o reino dos mortos. A partir do momento exato em que Thoth pronuncia o veredicto favorável, ocorre algo que surpreende até quem já conhece bem a mitologia egípcia. O falecido deixa de aparecer mencionado unicamente por seu nome de nascimento. Em seu lugar, os textos funerários começam a chamá-lo diretamente Osíris, seguido imediatamente por seu nome original. Um escriba chamado Ani, depois de sua justificação, já não se chama somente Ani. Converte-se oficialmente em Osíris Ani, uma fórmula que se repete constantemente em cada linha posterior de seu papiro pessoal. Esse detalhe surpreende muitas pessoas que estudam pela primeira vez esses textos, porque parece sugerir que cada falecido justificado se convertia literalmente no próprio Deus, Osíris, governante do submundo. Mas a realidade egípcia era mais matizada e, em certo sentido, ainda mais fascinante. Não se tratava de uma fusão total de identidades, onde o falecido substituía completamente o Deus original. Tratava-se, antes, de uma participação direta na natureza divina de Osíris, algo similar a como uma gota de água pode se fundir com o oceano sem deixar de existir completamente, absorvendo suas propriedades essenciais sem apagar de todo sua origem individual. Essa fórmula, Osíris seguido do nome próprio, cumpria uma função mágica muito concreta. Assegurava que o falecido compartilhasse automaticamente o destino vitorioso do Deus. Lembremos que Osíris havia sido assassinado brutalmente por seu irmão Sete, esquartejado e espalhado por distintas regiões do Egito, para depois ser reconstruído magicamente por Ísis e ressuscitado rumo a uma nova existência como governante eterno do além. Ao adotar seu nome, o falecido invocava diretamente esse mesmo padrão de morte, seguida de ressurreição, assegurando para si mesmo idêntico desfecho favorável. Um exemplo notável dessa transformação aparece gravado nas paredes interiores da tumba da rainha Nefertari, esposa de Ramsés II, localizada no Vale das Rainhas. Ali, distintas inscrições se referem a ela constantemente como Osíris Nefertari, acompanhada de cenas onde aparece já completamente integrada ao séquito de deuses do submundo, participando ativamente em rituais reservados exclusivamente para seres divinos. Nenhuma rainha, por poderosa que fosse em vida, podia aparecer representada dessa maneira sem ter completado primeiro com sucesso o processo de justificação. Esse novo status divino trazia consigo capacidades extraordinárias que nenhum mortal comum podia sequer imaginar. O falecido convertido em Osíris ganhava a capacidade de se transformar à vontade em distintas criaturas sagradas, incluindo aves, serpentes benévolas, ou até o próprio Deus, Ra durante seu recorrido diário pelo céu. Os encantamentos do manual funerário, dedicados especificamente a essas transformações, conhecidos tecnicamente como capítulos de transformações, permitiam à alma justificada se mover com absoluta liberdade entre distintos planos da existência, algo completamente impossível para qualquer ser humano ordinário. Além disso, esse novo status divino garantia proteção permanente contra qualquer perigo futuro. Já não existia ameaça real proveniente de serpentes hostis, guardiões exigentes ou criaturas devoradoras como Amit. O falecido convertido em Osíris havia superado definitivamente essa etapa de perigo constante, ingressando agora numa fase de existência estável, protegida diretamente pelo poder acumulado de todos os deuses que antes representavam um obstáculo potencial. Resulta importante esclarecer, no entanto, que essa transformação não eliminava completamente a individualidade do falecido.
Os textos funerários seguiam mencionando detalhes pessoais específicos, como a profissão que havia exercido em vida, suas conquistas particulares ou até anedotas familiares relevantes. A identidade divina e a identidade pessoal coexistiam simultaneamente, fundidas mediante essa fórmula mágica, sem que nenhuma das duas anulasse completamente a outra. Com essa transformação completa, o falecido já havia percorrido todo o caminho mais perigoso e decisivo de sua existência posterior à morte. Havia cruzado com sucesso as portas custodiadas do Duat, havia enfrentado sem erros a confissão diante dos 42 juízes, havia superado a pesagem decisiva de seu próprio coração e finalmente havia obtido uma identidade completamente nova, vinculada diretamente ao poder eterno de Osíris. Só restava então um último passo, o destino final, que justificava absolutamente todo o esforço investido durante toda uma vida de preparação cuidadosa. Um lugar específico, descrito com extraordinário detalhe nos papiros funerários mais completos, onde essa alma transformada finalmente poderia descansar para sempre. Como era exatamente esse paraíso egípcio onde a alma justificada passaria o resto da eternidade? Depois de cruzar portas custodiadas por monstros, depois de declarar sua inocência diante de 42 juízes implacáveis, depois de sobreviver à pesagem mais perigosa de toda a sua existência, a alma justificada finalmente chega a seu destino. Os papiros funerários o descrevem com um nome que evoca imediatamente paz e abundância: os Campos de Yalu, também chamados os Campos dos Juncos. A primeira surpresa para qualquer um que estude esse paraíso egípcio é que ele não se parece em absoluto com as nuvens flutuantes ou os espaços etéreos que outras culturas imaginam para sua vida depois da morte. Os Campos de Yalu são, simplesmente, uma versão aperfeiçoada do próprio Egito terreno. Existem canais de água cristalina, campos de trigo dourado que crescem muito mais alto que qualquer colheita conhecida no mundo dos vivos, e um Nilo eterno que nunca se seca nem transborda de maneira destrutiva. Esse detalhe revela algo profundamente humano sobre a mentalidade egípcia. Não imaginavam a eternidade como um conceito abstrato e distante, mas como uma continuação melhorada de tudo aquilo que já amavam em vida. Os mesmos campos que um agricultor havia cultivado durante décadas junto ao Nilo, agora os voltaria a cultivar numa versão onde nunca existiria seca, praga nem fome. No entanto, aqui aparece um detalhe fascinante que muitos desconhecem. Nesse paraíso, o falecido justificado seguia tendo obrigações agrícolas. Devia arar a terra, semear o trigo e recolher a colheita, exatamente como havia feito durante sua vida terrena. E é precisamente aqui onde entravam em ação os uxebetis que mencionamos anteriormente. Essas pequenas estatuetas mágicas despertavam para realizar esse trabalho em representação do falecido, permitindo-lhe desfrutar dos frutos dessa terra sem carregar pessoalmente o esforço físico. Os papiros descrevem também a existência de 15 ilhas distintas dentro desses campos, cada uma rodeada por muros de ferro celestial e habitada por seres divinos de grande estatura, alguns descritos com alturas superiores a 4 côvados egípcios. Nessas ilhas, a alma justificada convivia junto a outros falecidos igualmente aprovados, formando uma comunidade eterna onde reconhecia familiares e entes queridos que haviam falecido antes dela. Um fragmento especialmente comovente, encontrado no papiro de Nu, descreve o reencontro do falecido com seus pais já falecidos, dentro desse paraíso agrícola aperfeiçoado. Esse detalhe demonstra que os egípcios não concebiam a eternidade como uma existência solitária junto a divindades distantes, mas como uma continuação real dos vínculos familiares e afetivos mais importantes de sua vida terrena. Além da agricultura eterna, a alma justificada obtinha finalmente acesso livre para navegar junto ao Deus Ra em sua barca solar, participando ativamente no recorrido diário do Sol pelo céu.
Essa possibilidade representava o privilégio mais alto disponível, reservado exclusivamente para aquelas almas que haviam completado com sucesso todo o processo de justificação descrito no manual funerário completo. Com isso, se fecha completamente o círculo narrativo que começamos no início deste vídeo. Aquele egípcio que alguma vez olhou o Nilo transbordar a cada ano, que aprendeu desde criança que a morte era simplesmente uma travessia rumo à outra margem, finalmente alcança essa margem prometida. Já não existe a incerteza inicial sobre seu destino. Já não existe o temor constante por Amit, nem pelos guardiões das portas. Existe, em troca, uma nova realidade estável, agrícola, familiar e profundamente egípcia, onde a eternidade se parece surpreendentemente a um lar recuperado. E aqui, no Tempos Sagrados, de verdade adoramos ler você nos comentários. Então diga pra gente com toda a sinceridade. Se você tivesse que enfrentar hoje mesmo esse julgamento diante dos 42 juízes, seu próprio coração o condenaria ou o justificaria? Conte pra gente também se você chegou até o final desta viagem e a que horas exatas terminou de assistir. Se este percurso pelo submundo egípcio manteve você desperto até o final, já sabe o que vem. Inscreva-se neste canal para seguir explorando juntos os mistérios mais profundos das civilizações antigas. Dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam cruzar também esta viagem e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Obrigado de verdade por nos acompanhar até a última margem deste vídeo. A gente se vê no próximo mistério.